E daí, como foi? Bom? Quem percebeu que de manhã teve dificuldade, agora melhorou? Conseguiu? Amém. Está no caminho certo, né? Ele vai passando as dicas. Eu desenvolvi um raciocínio naquela hora e depois eu perdi e agora quando estava conversando com Deus me voltou. É o seguinte, esse aspecto aqui dessa comunhão, isso daqui, ele dá para mim e para você uma conversa mais franca com Deus. É o que precisa. Em alguns momentos, às vezes, nos nossos momentos de oração, a gente divaga muito. E às vezes, lembra lá do publicano e o fariseu? Quem voltou para casa justificado? O publicano, né? Mas quem orou mais bonito? Só que tem uma expressão do fariseu que a gente às vezes pouco para pensar. Fala assim que ele orava de si para si. É possível que às vezes eu e você estabeleçamos uma comunicação com a gente mesmo. Passa às vezes, né? Por isso que Deus quer levar eu e você para experimentarmos esse relacionamento com Ele. Esse é um dos maiores privilégios. Mas tá bom, deixa eu fazer outras perguntas aqui. Teve alguém que estava falando e de repente se distraiu com alguma coisa? Se distraiu? Sei lá, passou uma formiga lá na sua frente, um pássaro, e você se distrai. Teve alguém aqui que estava falando e deu um branco. Não é que de repente você fala, mas o que eu estava falando mesmo? Parece que você perde a linha de raciocínio que você estava desenvolvendo. Aconteceu com alguns. Teve alguém aqui que estava orando e de repente terminou o assunto. Não é que deu um branco, mas contou tudo que precisava e ficou sem assunto? Também acontece. São parecidas essas dificuldades, né? E essa outra que acontece muito. Teve alguém que estava falando uma coisa e o pensamento em outra? Isso é muito comum, né? Acontecer. Então amanhã de manhã eu vou ensinar para vocês o que nós fazemos, o que devemos fazer quando essas dificuldades aparecem. E como você lidar com cada uma delas nesse aspecto da oração. Tá? Então aí eu vou dar essas dicas para a gente poder amanhã de manhã praticar novamente. É bem possível que amanhã já seja assim, bem diferente. Porque hoje é um dia reservado para Deus, né? Hoje nós não temos outras atividades a não ser as atividades religiosas. Agora amanhã entra um desafio, né? O que é a natureza. A minha filhinha, eu levei ela ali, minha esposa falou, leva ela lá, porque quando você estava falando, ela pegou e falou assim, vai começar esse troço chato de novo? Minha filha. Minha filha, mas só que é assim, é normal, né? Igual o filho do pastor, né? Da vizinha, né, pastor? Espera pra você ver como ele vai te surpreender. Aí eu levei ela lá pra conversar com ela e colocar ela ali. Mas o fato é que a nossa natureza, desde pequeno, já não gosta do quê? Já não gosta dessas coisas de Deus, né, irmãos? Isso daí é normal. E o começo da caminhada verdadeira, da nossa verdadeira caminhada cristã, começa a partir do momento que você não se engana a você mesmo. E que você se aceita como é, porém vai a Cristo como você está. E o diferencial desse programa, agora sim, veio na minha cabeça e eu não vou perder mais o raciocínio. É exatamente o tempo que ele proporciona entre você e Deus. Só isso. Os pregadores, os pastores, os oradores, eles tentam fazer de tudo para que o povo tenha uma experiência. E deve ser feito. Porém, quer que o povo tenha uma experiência? Coloque o povo em contato com Deus. Isso alivia você, pastor, e alivia também o povo. Porque Deus foi quem criou, então deixa o povo ir lá na presença de Deus. E lá Deus tem um jeito especial de lidar com esse indivíduo. Então a gente não consegue, como pregadores, fazer o que Deus, só Ele pode fazer. Então o segredo principal da bênção desse programa é porque ele é prático. Ele coloca você lá. Com dicas simples, mas você vai onde todo pecador deveria ir, que é aos pés de Cristo. Amigos, depois disso, deixa que Deus faça, que Deus faz a obra, cara. Então aqui está, uma oportunidade. Só que amanhã vem uma concorrência.
E a gente já acorda domingão de acampamento, oba, hoje é o quê? É futebol, é isso e aquilo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou dizer que não vai ter futebol, vai ter. Só que as atividades aqui nesse retiro, elas não serão atividades competitivas. Você não vai ver atividade nenhuma onde as pessoas vão competir entre si. Elas serão cooperativas. E quando esse retiro aqui tiver um jogo de futebol, vai ser no sistema do placar invertido. O gol que eu fizer, vale para o time contrário. Tá bom? Tem muitas coisas que a gente como cristão precisamos aprender, irmãos. E esses jogos cooperativos é algo tremendo. Quebra a barreira que Satanás tem. Competição vem de Satanás. Tá? Porque sempre, olha, eu quero provar que eu sou superior a você. E eu tenho poder para te subjugar. Isso não é o Espírito do céu. O Espírito do céu é baseado no quê? Altruísmo. Então eu faço você crescer. Está crescendo? Então, que bom. Esse é o Espírito do céu. Então, não estranhe, tá? Você veio para um retiro, mas também participe. Amanhã vai ter essa concorrência. A gente já acorda querendo ir para o Rio. Vai ter horário para ir para o Rio. Vai ter horário de fazer. Só que fique tranquilo, a gente não vai dar overdose de coisas espirituais, não. Vai ter um momento, às 8 horas, amanhã começa mais cedo. Quando for 9 horas já está tudo liberado. E aí já vem as atividades. Porém, as atividades também serão direcionadas. Certo? Vai ter alguém aí para direcionar. E você vai falar, puxa, como que eu nunca tinha brincado desse jeito? É tão gostoso, suei até. E agora o quê? Você sai com o espírito também, tranquilo. Você sai com aquele negócio, amanhã você vai ver. Amanhã, né, a gente se encontra novamente no mesmo horário, né? E tal, que daí agora eu vou, né, vou desforrar em cima de você. Certo? Então, que bom. Deus trouxe você aqui, tenha certeza disso, tá? Agora continue indo aos pés dele. Assim que tiver esse momento, a gente se encontra e você vai, e aí depois a gente vai estar livre. E você vai perceber no final, quando tudo estiver pronto, você vai falar, puxa vida, eu nunca pensei que coisas tão simples pudessem ser o quê? Tão poderosas, porque isso daqui vem de Deus e é para você, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pela paciência e atenção.